beleza. Nós mesmos já tivemos essa aula, certo, Titi? Sim, o começo dela. Foi quando a gente, por exemplo, começou a falar que na França existe a sociedade estamental, né, onde o primeiro estado e o segundo estado mandam no terceiro estado e etc. Robson está levantando a mão. O que foi, Robson? Robson? Certo. Continuando, depois vimos que o rei, né, para solucionar os problemas na França, que eram vários, como uma sociedade muito pobre, né, a maioria da população vivendo na miséria, muitas secas e até inundações, por incrível que pareça. Então, chamou os Estados Gerais e acabou que resolveram fazer a Assembleia, chamada Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi feita pelo terceiro Estado, etc., que culminou com a queda da Bastilha. Era o que, Tito? O poder lá do rei, né? O símbolo real do poder do monarca Luís. Lembrando que eu estou resumindo aqui, o que já foi dado. Depois foi criada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que dizia naquela história toda do iluminismo: liberdade, a propriedade privada, liberdade perante a lei, ou seja, o rei não deve mandar mais, etc. Aí depois falamos que a nobreza e o clero não aceitou isso, e foi a maior confusão do mundo, né? Aí continuamos comentando que parou de ser monarquia a França para ser uma monarquia do tipo constitucional, ou seja, que tem, na verdade, tem leis que o rei deve obedecer, mas não deu muito certo. Aí depois a França foi invadida, né? Porque o próprio Luís XVI acabou se sentindo acuado, né, por essa Constituição que ele tinha que obedecer, e ele chamou os amigos da Áustria, da Prússia, que vinham de fora para tentar atacar a França, mas não deu certo. Aí a França entrou em convenção nacional, que era uma república, né, onde os jacobinos entraram no poder, primeiramente, e ficou... E se cair uma bomba atômica em cima dos caras? Oi? E se cair uma bomba atômica em cima dos caras? Agora não cai, né, macho? Agora poderia cair, mas naquela época não caía, não tinha bomba atômica, não. Mal tinha armas, tinha, mas não eram das boas metralhadoras como tem hoje, né? Que você joga no Call of Duty Mobile ou Free Fire. Mas, enfim, aí depois foi para a Convenção Nacional, que era uma espécie de república, onde tinha jacobinos, planície e girondinos, que eram as forças políticas, os jacobinos representantes dos mais pobres e trabalhadores, os girondinos da alta burguesia, a planície ficava entre um e outro. Aí criou-se essa ideia de esquerda e direita que existe até hoje, hein? Esquerda, as pessoas que são mais revolucionárias, mais liberais, que procuram o direito do cidadão mesmo, ou seja, representantes da classe média e baixa. Já a direita são os burgueses, ou seja, os grandes empresários, né, a classe média, etc. Aí teve também o pântano, que é esse centro, digamos assim, Partido Central. Aí depois, na própria república, que chamamos de convenção, entrou um líder chamado Robespierre, não é? Falamos sobre isso tudo, só estou relembrando rapidinho. E aí começou o período do terror, onde todo mundo que fosse acusado de ser contra a Revolução era guilhotinado. Inclusive o próprio Luís XVI, que fugiu da França para tentar organizar algo para atacar os próprios franceses, foi guilhotinado, acusado de traidor, né, da Revolução e etc. Aí fizemos uns exercícios e Revolução Francesa, parte 2. Beleza? Essa parte 2, pessoal, ela inicia, observe comigo aqui, com o fim da Convenção Nacional, que foi aquele momento em que os franceses estavam sendo governados principalmente pelos jacobinos, onde não havia mais monarquia, hein? Onde foi criado até o Comitê de Salvação Pública para julgar, né? Para controlar o exército, administrar o país, e o Tribunal Revolucionário para vigiar e punir os traidores da Revolução. Beleza? Estamos nessa situação. Jacobinos no poder, República em ação, líder, Robespierre. Aí vamos agora para a parte 2. No final da República, pessoal, o que se vê é o seguinte. Na verdade, o Robespierre ele não consegue meio que controlar as pessoas do Partido Jacobino. E aí começa, como vimos, o período do terror. O terror foi tão grande que morreu mais de 16 mil pessoas guilhotinadas. Imagine o tanto de cabeça no chão, hein?
Foi tão triste esse momento e tão revoltante para o restante da população que a República culminou, ou seja, acabou com a instauração de um diretório. O que é esse diretório? Na verdade, esse diretório era exatamente os girondinos querendo entrar no poder. Quando os jacobinos estavam no poder, Convenção Nacional. E agora os girondinos se aproveitam da situação triste e lamentável que estava a França para tomar o poder, e aí entra o diretório. Então, quem é que está no poder? Observa, dá para ver meu mouse? Não, né? Deixa eu ver se dá para eu risco. Dá pra ver o mouse, dá pra ver o mouse, dá pra ver o mouse. Dá para ver o mouse? E Eu agora dá consigo, para ver meu risco? Agora Já dá pra sabe, ver. quarto? Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Topperson. Pois pronto, os girondinos entram no poder, beleza? E fazem um golpe, aí entram no poder e fica então a alta burguesia do poder da França. Observe o seguinte, um resumão. A Revolução Francesa, ela foi um momento na França em que a monarquia, ou seja, o rei que mandava no antigo regime, foi expulso, verdade, foi expulso, e entrou a alta burguesia no poder, afinal das contas, sabe? Entrou inicialmente a pequena burguesia, depois foi trollada pelo diretório, ou seja, onde entrou a alta burguesia. Aí entram no poder, finalmente, os grandes comerciantes, né? Os industriais, os banqueiros, e, logicamente, fazem uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, se mantém a República, ok? O voto ainda continua a ser facultado, ou seja, só votam os mais ricos, o governo passa a ser facultado por 5 deputados. Lógico que os jacobinos, que eram os adversários políticos lá da convenção, eles não aceitavam, hein? Teve várias Ei, gente, luta aí, luta. jacobinos dentro do diretório. Luta. Quem puder ligado todo tempo, fica dando chiado aqui para todo mundo. Você desliga. Quando quiser falar, você liga, tá? Certo? Ok, teacher. Continuando. Então é isso. Alô? Estão me ouvindo? Oi, oi. Certo. Alô? Então é isso. O que acaba é que, lógico, quando o diretório está no poder, ou seja, os girondinos, a alta burguesia, a situação está tensa, né? Ainda há aquela disputa política entre jacobinos e girondinos. Então o que é que eles vão fazer? Muita resistência ao governo dos girondinos. Os jacobinos, por exemplo, fizeram a famosíssima conspiração dos iguais. Que, na verdade... Pronto. Conspiração dos iguais. Fala, meu Deus. Fizeram a conspiração dos iguais, que, na verdade, foi uma espécie de mini-revolução, onde eles tentavam levar o ideal de igualdade de todos, tanto econômica quanto política, hein? Eles tentavam fazer uma espécie de comunismo na França. E o líder deles, inclusive, foi um cara chamado Graças a Deus. Lógico que quando os altos burgueses estão no poder, eles também vão ser meio massacrantes. Tanto é que a galera da conspiração dos iguais foi tudo executada pelo governo. Também no governo do diretório tivemos monarquistas, ou seja, como resistência, temos acabar com o diretório, acabar com esse negócio de convenção, de república e voltar a ser rei na França. Presta atenção, pessoal. Fiquem bem atentos, porque eu sei que o negócio de Revolução Francesa é cheio de detalhes e cheio de vai e vem, né, digamos assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, resumindo. Houve a Revolução Francesa. Primeiro entrou um grupo chamado Jacobinos no poder, lá na Convenção. Resumindo bem rápido. E agora está um grupo que é da alta classe de empresários, que é o diretório. Esses grupos, eles lutavam para manter-se no poder. E os dois queriam acabar com a monarquia. Mas, lógico que eles sofreram muita resistência, tanto dos monarquistas, quanto também das pessoas que queriam outras coisas, como é o caso dos jacobinos, que queriam até espalhar a revolução pelo mundo inteiro. Mas o que eu quero que vocês fixem mesmo agora é o seguinte. No final do governo diretório, um cara que se destacou na luta contra os exércitos externos, ou seja, na luta contra aqueles que eram monarquistas, como a Áustria e a Prússia, que foi até ajudada
pelo rei Luís XVI, porque sabia que a França tinha medo de se espalhar a revolução. E ele, Napoleão Bonaparte, é o cara que lutou nessas guerras e ficou num destaque medonho, né? E no golpe de 18 Brumário, por que 18 Brumário? Porque na República da Convenção Nacional, os meses não é como a gente fala hoje, hein? Mas significa que 18 de Brumário eram 10 de novembro de 1799. Então, no golpe de 18 de Brumário, entra no governo um cara chamado Napoleão Bonaparte. Então, preste bem atenção. O diretório acaba com os girondinos saindo do poder e entrando no poder um cara chamado Napoleão Bonaparte. Mas observe, primeira coisa. Napoleão, ele é um militar. Guardem isso. Aqui eu botei algumas fotinhas. Nessa primeira foto, nós temos o Graco Babelfi, que era um jornalista, que foi líder da conspiração dos iguais, que foi uma resistência contra o governo do diretório, né? Que queria espalhar a igualdade de todos e tal. Ele era bem revolucionário, radical mesmo, tá? Aqui nós temos o Artois. O Artois era um monarquista que queria a volta da monarquia na França. E aqui nós temos a entrada de Bonaparte no poder. Olha como o cara é esbelto, hein? Cabelos negros. Uma barba. O cara era um lindo. Rola branca. Pronto. E agora, como é que apaga tudo? Aprendi. Certo. A era napoleônica, pessoal, que foi quando esse cara entra no poder, durou 15 anos e é dividida em duas partes. O consulado e o império. Assim que Napoleão entra no poder, ele faz algumas medidas. Primeira, no consulado, vai haver 3 cônsules, mas o primeiro cônsul é quem manda, ou seja, o próprio Napoleão. Segunda medida, ele, segundo as próprias leis do consulado, ele podia propor guerras, firmar paz e até criar novas leis. Primeiros atos de Naná. Naná é como é o apelido do Napoleão, hein? Os mais íntimos. Naná, o primeiro ato dele foi fazer uma censura à imprensa e a prisão dos adversários, além da própria autopromoção. Como assim, Tite? Ora, contraditório me parece essa revolução, hein? Começou querendo derrubar a monarquia de Luís XVI, porque ele mandava demais, tinha autoridade sobre todo mundo, censurava a imprensa, e agora entra no poder um cara que censura a imprensa, prende seus adversários e, entre aspas, se acha. Ele faz autopromoção. Autopromoção ele constrói. Ele construiu diversas cidades dele próprio na França, pessoal. Ele construiu até o famosíssimo Arco do Triunfo, né? Eu até coloquei aqui uma imagem, mas eu não sei como é que faz para aparecer aqui, ó. Será que eu tenho como aparecer aqui, hein? Acho que eu consegui. Estão vendo aí? Olha aqui. Olha aqui. Onde nós estamos? Estamos na França, pessoal, em Paris. Olha como é top a malha rodoviária francesa, né? Olha como o Arco do Triunfo, bem no centro dele, ele é ligado a várias ruas. Observem aí. De maneira, parece que quase perfeita, né? Top, né? Coloquei aqui também algumas imagens. Olha aí, presta atenção. Olha a mágica. Parece que eu me mexo. Cadê, meu povo? É bonito ou não é? Hoje em dia, meu povo, quem passar por baixo desse Arco do Triunfo, você ganha de presente um souvenir chamado coronavírus. Alô? Oi. Ah, tá. Eu acho que o meu fone tinha quebrado. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, estamos Tá, ouvindo. todo mundo ouvindo. Todo mundo Se você ouvindo. for lá na França, eu sei que tem muita gente aqui que já foi.
e visitar o Arco do Triunfo, dá até para subir nele, hein? Ai, meus ossos! Ele é topzera, Tite. É. Agora vamos voltar para lá, ver se eu consigo, hein? Dá pra subir nele? Dá sim. Ele tem umas escadas e tal, uma escadaria que você sobe e é top, é magnífico. E vocês viram que a imagem dele é espetacular. Meus ossos! Quem foi que criou? Napoleão Bonaparte. Interessante saber, esse Arco do Triunfo, ele é copiado em diversas partes do mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, salvo engano, tem bem uns 3 ou 4 Ai, meus ossos! Arco do Triunfo. Tem um Arco do Triunfo, sabiam que lá em Sobral? Napoleão chegou aqui? Não, mas tá lá em Sobral. Porque é um símbolo do poder, né? E lá teve uma dinastia também só em Sobral, que dominou durante muito tempo. Mas vamos lá. Certo, tia. Continuando o consulado, que é o primeiro período da época do Napoleão, né? Olha como ele tá bonito aqui. Bem. Na economia, ele melhorou, ajudou os camponeses, os trabalhadores urbanos, a burguesia, distribuiu terras, drenou, construiu estradas, criou o Banco da França, que existe até hoje, acelerou a industrialização. Tio, me diga aí, para eu localizar no tempo, quando é esse período aí que você está falando? É mais ou menos, pessoal, 1785, 1790, numa época que a Inglaterra já tinha feito a sua revolução industrial e já tinha se tornado a rainha dos mares, não é? E já tinha feito a Revolução Inglesa. Ou seja, a Inglaterra era poderosíssima nessa época. Guardem essa informação. E o Napoleão estava também industrializando seu país. Observe aqui. Ainda no consulado, que é o primeiro governo do Napoleão, ele criou novas escolas e também criou o que ele mesmo achava ser o seu maior feito, o famosíssimo Código Napoleônico. Serviu de modelo para vários países, porque abolia os privilégios do clero, da nobreza, deu direito à propriedade privada, né? Então essa terra vai ser, é minha, tá no meu nome? Tá no meu nome, não é mais do rei. Separou o casamento civil do religioso, né? Afirmava que a liberdade de todos perante a lei. E aí tem uma observação, ó. O código proibiu os sindicatos e as greves e mantinha a mulher... Tio, o que é Infobs? Infobs. O Infobs. A observação do Infobs. Entendi. Observe como ele era jovem, hein? Napoleão, então, ele estava melhorando a França, hein? A França que já tinha saído de uma revolução. Não é que tinha saído, mas é uma França que tinha passado por diversos governos autoritários, né? E estava tentando eliminar esses governos. Está criando um Napoleão que parece que ele é gente boa, está deixando a economia legal, mas será que ele é mesmo? Vamos ver. Tô me acostumando ainda com esse negócio de Zoom. Beleza, Tite. Ainda sobre a época de Napoleão. No final do consulado, que foi o primeiro governo dele, ele fez 2 plebiscitos. Para quem não sabe, plebiscito é quando você vai e pede ajuda ao povo para responder alguma pergunta importante para todo mundo. Lembre-se que ele era um cara popularíssimo, hein? Ele chegou como sendo um militar jovem que fez muita coisa na França inicialmente, certo? Então vamos lá. Ele criou um dos plebiscitos para tornar-se cônsul vitalício, ou seja, até a morte, e o outro para ser aclamado imperador. E pasmem, sim, na França ele foi aclamado imperador. Mas, tio, como é que pode? A galera tava querendo acabar com a monarquia, ou seja, com os reis, e nomeia um cara imperador. Bom, para entender isso aí, pessoal, a gente tem que primeiro entender que durante centenas de anos a França foi governada por reis. Então eles meio que estavam acostumados ainda a ser governados por reis. Embora uma grande parcela da população quisesse que esses reis fossem embora e acabassem com o poder autoritário deles. Mas estão criando Napoleão. Pelo visto, estão dando muito poder a ele. Vamos ver o que vai acontecer. Mas observe o seguinte nessa foto. Observe que nessa foto, Napoleão está com a mão dentro do casaco. Perceberam isso? Por que ele andava com a mão dentro do casaco? Mão de bebê. Curiosidade. Na verdade, pessoal, ninguém sabe ao certo. Mas
Ao que tudo indica, na época, Napoleão sofria com muitas dores abdominais, comia muita porcaria, né? E aí, por isso, ele estava massageando o seu abdômen nas fotos. Já outros dizem, inclusive é até o mais aceito, como pelos historiadores, é que ele colocava a mão assim, para dizer, tipo, mesmo ferido, eu sou o líder da nação. Tinha essa espécie de moda. Tem muitos reis dessa época, imperadores, que tinham foto desse jeito. É como se dissesse que eu estou ferido, mas ainda sou imperador aqui. Eu levo a nação comigo mesmo machucado, etc. Ninguém sabe ao certo porquê, mas parece que era algo assim. Aí, beleza, ele foi aclamado imperador, né? Ele mesmo fez o plebiscito. E no seu império, o próprio nome diz, se é império, ele vai dominar, né? O império é grande. Ele começa o seu famosíssimo expansionismo militar. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Napoleão dominou quase toda a Europa conhecida daquela época, viu? Muito grande a região que ele dominou, hein? Inclusive, chegou até a ameaçar a Inglaterra. Tentou até invadir a Rainha dos Mares. Só que a Rainha dos Mares tinha navios violentos, né? Teve a famosíssima Batalha de Trafalgar, que não deu certo, onde Napoleão jogou seus navios para cima da Inglaterra, mas a Inglaterra era a Rainha dos Mares, como a gente já sabe por causa da Revolução Inglesa, né? E não deu certo. Invadiu a Áustria, a Rússia e a Prússia, que inclusive eram amigas da Inglaterra. E ele se perguntava muitas vezes, como é que vamos derrotar a Inglaterra se ela fica numa ilha? E por que derrotar a Inglaterra, hein? Ora, a maior motivo que o Napoleão queria para acabar com a Inglaterra é porque a Inglaterra estava altamente industrializada e todo mundo da Europa comercializava com a Inglaterra. E Napoleão, como vimos agora há pouco, ele estava querendo industrializar a França também. Então, ele queria acabar com o inimigo mais próximo, que seria a Inglaterra, para poder dar espaço para os produtos franceses. Diga. Eu tenho uma dúvida. A Prússia, ela virou parte da Rússia ou de outro país? Virou parte da Rússia. Outra parte da Rússia. Certo? Entendi. Certo, Então, como derrotar a Inglaterra? Napoleão pensou, ora, eu tenho um domínio gigantesco. Eu invadi a Áustria, eu invadi a Rússia, eu invadi a Prússia. Rapaz, já tenho um domínio gigantesco. E eu tenho um dos maiores exércitos do planeta. Aí ele se perguntou, como é que derrota a Inglaterra? Em uma reunião ele descobriu, vamos bloquear a Inglaterra, vamos fazer o bloqueio continental, que é dizer o seguinte, a partir de agora, qualquer país, qualquer nação que comercializar com a Inglaterra vai ser invadida pela França. Tome. O cara tinha moral, né, não? Ou tinha coragem, no mínimo. Ele proibiu qualquer pessoa de comercializar com a Inglaterra. E em 1812 o Império chegou à sua máxima extensão, beleza? Claro, pessoal, que alguns países não vão aguentar isso aí, né? Olha a Era Napoleônica. Olha em laranja as possessões francesas, como era gigantesca. Observe os países dependentes diretamente da França. Isso tudo era a França em laranja, enquanto tudo que é em branco era meio que da França. Não era propriamente da França, mas tinha que pagar impostos para a França, não era? Mandava, a França era a possessão da França. E olha a Grã-Bretanha, que é da Inglaterra. A França não conseguiu invadir a Inglaterra, porém fez o bloqueio continental, que é essa barra aqui. Ou seja, proibiu o comércio com os ingleses. Quem comercializasse, a França ia invadir. Lógico que tem gente que é corajosa, né? Teve 2 países, pessoal, que comercializaram e acabaram sendo invadidos pela França, né? Mas vamos ver já já. Nem tudo são flores. Observe o seguinte. Críticas a Napoleão. As pessoas, muitas delas, acusavam Napoleão de sufocar o ideal da Revolução Francesa. Qual era o ideal? De liberdade. Claro que Napoleão não tinha nada a ver com liberdade. E, além de ser militar, ele que manda em todo mundo, ele era um cara que queria, na verdade, o poder todo para ele, né? Como já vimos. Na Espanha, a reação foi enorme contra a dominação francesa. Vocês acreditem que Napoleão, na Espanha, mandou o seu irmão ficar como rei espanhol.
Só que a pressão lá foi tão grande, as pessoas não aceitavam de jeito nenhum, que Napoleão teve que sair da Espanha e deixar a família real espanhola lá com o reino. O bloqueio continental não fez o efeito esperado, né? A Inglaterra ainda conseguia vender seus produtos, ou seja, não deu certo. E a Rússia e Portugal acabaram rompendo o bloqueio. Aliás, essa história é muito interessante. A Rússia, pessoal, quando foi começar a comercializar de novo com a Inglaterra, lógico que a França descobriu. Quando descobriu, a França fez o que prometeu, ia invadir a Rússia. Só que quando estava invadindo a Rússia, na época, como estava um clima frio pra caramba na Rússia, na época do ano, Napoleão enviou mais ou menos 600 mil soldados para atacar os russos. Pois é, por causa do frio e da fome, e também de uma tática russa chamada Tática da Terra Arrasada, que era você destruir a água, poluir os rios, acabar com a comida e ir embora e deixar o campo todo E também queimar a terra, tipo, queimar a terra, que estragar nem tudo. na Segunda Guerra, que a Rússia fez isso com o Exatamente. povo lá da Alemanha. Acabou que os franceses enviaram 600 mil e voltaram só 30 mil aproximadamente. Morreu gente pra caramba. Ok? Certo. E Portugal também começou a comercializar com os ingleses. Lógico que os franceses também foram invadir. Quando a França de Napoleão invadiu Portugal, foi quando ocorreu o famosíssimo episódio em que a coroa portuguesa se mudou, fugindo mesmo, de noite, de madrugada, para o Brasil, né? Aí a coroa portuguesa veio para o Brasil e começa um período da história brasileira, né? Outro período da história brasileira. Então é interessante isso aí. Vamos lá. Quando Napoleão tentou invadir Portugal e tentou invadir a Rússia, que não deu certo, né? Na Rússia não deu certo, mas em Portugal deu. Acabou o mito da invencibilidade, que é o que todos temiam. Todo mundo achava que Napoleão era uma espécie de Deus, porque o cara não perdia batalha para ninguém, mano. Com o fim desse mito, a Inglaterra, né? Que é a grande inimiga da França, a Áustria, a Prússia, a Rússia formaram um gigantesco exército. Pessoal, quando eu falo em gigantesco exército, eu estou falando de 1 milhão de soldados. Não era uma coisinha simples, não, hein? Não um drone, não. Jogado no outro, como os Estados Unidos fazem, não. 1 milhão de soldados para invadir a França de Napoleão. E o Napoleão foi preso e encarcerado, ou seja, preso e jogado na famosíssima ilha de Elba. E aí voltou na França o reinado do antigo rei, filho de Luís XVI, né, que tinha morrido. Agora vem o Luís XVIII na França. Acho que eu tenho uma foto aqui interessante, ó, onde mostra Napoleão. Eu acho tão interessante essa foto, pessoal, porque ela mostra o Napoleão. Pô, o cara tá preso, mano, dentro de uma ilha e tá com a roupa de militar. Ele tá tipo assim, deixem, vocês vão ver. Pois é, nessa brincadeira de vocês vão ver, Napoleão consegue fugir da ilha. Não me perguntem como, que isso não é nem ao certo contado, pessoal. Mas o mais interessante é que ele convenceu 800 homens presos também da ilha a fazerem parte do seu pequeno exército de 801 pessoas, né? Ele mais 800. Isso é tão interessante porque mostra a capacidade de convencimento de Napoleão, né? Que era um cara diferenciado, pelo visto, né? O cara tinha lábia na boca. A própria frota que o rei da França, que era o Luís XVIII, né? Deixou de ser Napoleão, voltou a ser rei. Olha que coisa, hein? Revolução Francesa e voltou a ser rei, cheio de contradições, né? A própria frota que o rei da França havia mandado para prendê-lo, uniu-se a ele. Olha que loucura. Por quê? Porque estava um reinado na França e ninguém queria rei. Mas também o Napoleão também passou a não ser tão legal. Sim, mas Napoleão, pelo menos seria uma alternativa melhor do que rei. Ao chegar na França, ele foi recebido como herói. Seu governo durou apenas 3 meses, já que os ingleses formaram outro poderoso exército, pessoal, e derrotaram na famosíssima Batalha de Waterloo. Deixa eu ver se tem foto. Não. Em 1815. Aí sim, as nações vencedoras fizeram
O Congresso de Viena. O que é esse Congresso de Viena? Primeiro que fica lá em Viena. Esse congresso, ele foi uma reunião das nações vencedoras, ou seja, que derrotaram os franceses, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, para decidir como ficaria a Europa agora que os franceses estão derrotados. Lembrando que a Europa tinha sido conquistada praticamente toda pelos franceses. Então tinha que ter alguma coisa, né? Decidiram, essa galera aqui, por restabelecer o que era antes, através do que era antes. Restabelecer o que era antes, quando, tio? Antes de 1789. Ou seja, antes da Revolução Francesa. Queriam restabelecer seguindo dois princípios. O princípio da legitimidade, que dizia que a decisão de que as famílias governantes antes de 1789 deveriam voltar ao poder. Ou seja, vamos voltar. Napoleão foi-se embora. Acabou, tá preso. A França tá acabada. Tudo que a França conquistou agora, vamos fazer um princípio da legitimidade, ou seja, todos os governantes que governavam suas nações, as famílias que governavam suas nações, os reis que governavam antes de Napoleão, deveriam voltar ao poder. E também havia o princípio da política de equilíbrio. Ei, Daniel, muta, por favor. Que dizia o seguinte, que defendia o equilíbrio das grandes potências e compensações pelos prejuízos das guerras napoleônicas. Ou seja, a França deveria ajudar os países que Napoleão papocou. Então, tinha dois princípios aí importantes no Congresso de Viena, hein? Para poder a Europa voltar ao que era antes. Só que perceba o seguinte, a Europa é só da Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia? Não mesmo, hein? Então, esse Congresso de Viena não levou em consideração os outros países europeus. Resultado, esse Congresso de Viena deu muita vantagem para esses países, né? Vamos ver aqui. Na prática, os vencedores tentavam dividir a Europa para si. Criaram até uma Santa Aliança, que era uma organização militarizada para conter movimentos liberais ou de independência, ou seja, movimentos tipo da Revolução Francesa. Olha que louco, hein? Pronto, pessoal. Acabamos. Aí nós temos as nossas questõezinhas, hein? Fixação da parte 2. Pegue um caderno aí, bote questão 1. Não precisa das perguntas, vocês já sabem. Só precisamos fazer as respostas. Eu estou me acostumando com esse zoom aqui. Já estou meio um pouco familiarizado aqui, confuso. Já me aprenda a mexer nele direito. Vamos lá? Primeira questão. Só a resposta, hein, pessoal? Quais resistências o governo do Diretório encontrou para governar o país? Ora, o governo do Diretório foi quando os girondinos entraram no poder, quando derrubaram a Convenção Nacional. Quais foram as forças? Teve pelo menos duas resistências no governo do Diretório. As duas foram organizadas pelos jacobinos. Uma foi a famosíssima Conspiração dos Iguais. É conspiração mesmo o nome? Conspiração dos Iguais, tá aqui. Ah, posso marcar, né? Conspiração dos Iguais. E a outra resistência foi as resistências monarquistas de Artois. Ou seja, era um cara que organizou, estava tentando juntar as pessoas que queriam a volta do rei da França. Só que ninguém queria, né? Não deu certo, ele não conseguiu muita gente. Dois. Explica o que foi o golpe de 18 de Brumário. Essa é fácil, hein? Foi quando Napoleão tomou o poder dos girondinos e se tornou o primeiro cônsule da França. Ou seja, explica o que foi o golpe de 18 de Brumário. Foi quando Napoleão fez um golpe contra os girondinos e se tornou o primeiro cônsule francês. Copiem essas questões porque vocês estão fixando, pessoal. A memória também é sinestésica, do movimento, né, da mão. 3. Quais os primeiros atos de Napoleão com a entrada no poder no consulado? Ora, as primeiras coisas que ele fez.
Primeiro, ele começou a perseguir politicamente os que falavam contra ele. Ou seja, ele acabou com a liberdade de expressão. Primeiros atos de Napoleão. Acabou com a liberdade de expressão, perseguiu seus adversários e se autopromovia. Ou seja, acabou com a liberdade de expressão, perseguia os seus adversários e se autopromovia. Fez diversas estátuas dele mesmo e ainda fez a famosíssima Arco do Triunfo, né? Lá em Paris. 4. O que dizia o famosíssimo Código Napoleônico? Ora, o Código Napoleônico, pessoal, era justamente o que ele tanto se gabava, né? Algo criado por ele, segundo ele mesmo, né? Para fortificar e ser símbolo do poder de Napoleão, né? Vamos ver aqui o que é que dizia o bendito Código Napoleônico. Tá aqui, ó. Ele abolia os privilégios do clero e da nobreza, deu direito à propriedade privada e separou o casamento civil do religioso. Tio, o que tem a ver um governante falar de casamento civil religioso? Tudo. Porque ele estava separando, ó, o quê? O clero do seu casamento. Segundo ele, eu me reunir com a pessoa, não preciso da igreja, segundo ele. Então eu me unir, casar, morar, né? Então ele aboliu os privilégios do clero e nobreza, deu direito à propriedade privada e separou o casamento civil do religioso, né? E também afirmou a liberdade de todos perante a lei, que é o que eu tenho aqui, né? Certo. Quando eu boto pro lado... Ah, tem que clicar de lado. Que estranho. Opa! 5. Qual o foco de Napoleão ao se tornar imperador? O que é que ele fez? Assim que se tornou imperador, qual era o foco? O que é que ele queria? Meu irmão, ele queria dominar o planeta. Então, bote assim. Ele queria expandir militarmente. Ele queria se expandir militarmente, né? E derrotar a Inglaterra. Ou seja, se tornar o grande imperador industrializado, né, de todo o planeta. Ele queria se expandir militarmente. Ok? 6. O que foi o bloqueio continental? Ele deu certo? Por quê? Ou seja, o que foi o bloqueio continental? Foi uma ordem napoleônica, ou foi uma ordem de Napoleão, em que todos os países europeus não deveriam mais comercializar com a Inglaterra. Foi uma ordem. E tinha uma ameaça, né? Se a pessoa comercializasse, ia ser invadida. Tanto é que Portugal comercializou, foi invadida. A Rússia comercializou, a França tentou invadir, mas não deu certo, né? Ele deu certo? Sim ou não? Note, não deu certo. Por quê? Porque a Inglaterra continuou comercializando e alguns países não obedeceram a um bloqueio. Por que não deu certo? Porque a Inglaterra continuou comercializando e alguns países não obedeceram ao bloqueio. Bora que vocês vão me dar. 7. O que aconteceu a Napoleão para acabar preso na ilha de Elba? Hein? Quando ele foi preso, o que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Que ele acabou sendo preso na ilha de Elba? Ora, simplesmente Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, depois que perceberam que o Napoleão não era invencível, reuniram um poderoso exército, quase 1 milhão de pessoas, e atacaram Napoleão. O que aconteceu a Napoleão para acabar preso na ilha de Elba? Desculpa. 7. O que aconteceu com Napoleão para acabar preso na ilha de Elba? Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se uniram para atacá-lo.
Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia se uniram para atacar o Império. Muito simples, né? Mais mole do que isso não existe. 8. Que fim levou o governo dos 100 dias de Napoleão? Então pronto, Napoleão foi lá para a ilha de Elba, só que conseguiu fugir da ilha, voltou para a França, foi aclamado pelas pessoas, destituiu do poder o rei Luís XVIII, que era o filho de Luís XVI, e ele fez um governo de 100 dias. Que fim levou o governo de 100 dias? De novo, França, Prússia, Inglaterra, Rússia se uniram, bote assim, as potências se uniram para acabar com Napoleão e foi criado o Congresso de Viena. Aí daqui a pouco a gente vai falar desse congresso. Ou seja, as potências se uniram para acabar com o poder de Napoleão e criaram o Congresso de Viena. Foi esse fim que levou o governo de Napoleão. As potências se uniram para acabar finalmente com a França e fizeram um Congresso de Viena. E aí, a 9, quais as nações faziam parte do Congresso de Viena? Aí você bota Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. E o que foi decidido nesse governo? Que a Europa, deixa eu esperar vocês acabarem, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. E o que foi decidido nesse congresso? Muito simples, Titi. Que o governo... Desculpe, que o governo não, né? O que foi decidido nesse congresso? Que a Europa deveria voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. O que foi decidido nesse congresso? Que a Europa deveria voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. Mas ele não acabou, não. Obedecendo os princípios de legitimidade e da política de equilíbrio europeu. Né, que defendia compensações, ou seja, que a França deveria ajudar quem ela destruiu, né? Faz sentido. Porém, no Congresso a gente vai perceber, pessoal, aqui fica como curiosidade, que a Áustria e a Prússia, por exemplo, pegaram toda a região, aquela parte do norte ali da Europa, que é a parte que seria da Alemanha e etc., para elas. E teve outras divisões também, ou seja, o Congresso de Viena foi bom para os membros do Congresso de Viena, né? E no Congresso de Viena foi criada a Santa Aliança também, que era justamente uma organização militarizada, né, para poder fazer o que se propunha, né, que é dividir a Europa para esses 4 países, respeitando a legitimidade, que era antes de 1789. Beleza? Pessoal, é o seguinte, façam as questões do aluno online. Vocês já estudaram biologia, já estudaram, né, português um pouco, já estudaram história, já estudaram geografia, eu acho, nem tenho certeza, acho que não, na verdade. Mas já estudaram bastante coisa. Aproveitem e façam esses exercícios, porque eles são importantíssimos. Lembrem, provavelmente o que vai acontecer é, vamos voltar a ter aula, se Deus quiser, e uma semana depois vai ser prova, como foi no começo do ano. Então, aproveitem esse momento para poder marcar um horário por dia, de preferência de manhã, porque é um horário que vocês já são acostumados, né? Acordar, não, vou acordar 9 horas, pois pronto, faça 9 horas, todo dia, 50 minutos, 40 minutos, depois você faz o que você quiser, depois tem aula aqui e a gente vai estudando juntos. Tchau, tchau, pessoal.